Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área. 28 de setembro, quinta-feira, notícias sobre educação, nada mais, nada menos, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Lembrando e agradecendo a todos que entram no nosso canal, lembrando que a gente está com um novo curso, totalmente gratuito, Enem 2024, Chat GPT. E vamos direto às notícias, que é o que importa neste canal, nesta playlist. Infobase, Neuropsicologia da Matemática, uma abordagem transformadora para a educação. Ao longo da história, a matemática tem sido uma matéria difícil para muitos estudantes. Essa dificuldade muitas vezes diminui o interesse em escolher carreiras que exijam habilidades matemáticas avançadas. Em muitas ocasiões, a matemática gera sentimento de medo e tédio, pois envolve um tipo de pensamento analítico que se baseia em conhecimentos prévios. Sem dominar esse conhecimento prévio, torna-se ainda mais difícil desenvolver a capacidade de pensar analiticamente em matemática. Alguns estudos sugerem que os humanos nascem com um sentimento numérico inato. No entanto, especialistas como Dyer e Bluetooth, mundialmente conhecidos na área de matemática e do cérebro, argumentam que o sistema educativo pode dificultar este desenvolvimento natural ao concentrar-se em conceitos abstratos desde o início. Essa dificuldade matemática leva muitas vezes a uma diminuição do interesse em carreiras que exigem competências matemáticas avançadas, o que é uma questão preocupante. Dawes propõe que a construção de conceitos abstratos em matemática comece com um exemplo concreto para estimular o raciocínio intuitivo das crianças. Isso envolve a manipulação de materiais e atividades lúdicas antes de avançar para o pensamento abstrato. Interessante isso aqui. Esses estudos, infelizmente, eles chegam, ou às vezes nem chegam, antes de 4 ou 5 anos numa instituição de educação. Tá? Isso é uma das coisas que mais me entristece, tá? Na educação hoje no Brasil e no mundo todo. Não termos essa velocidade de pegar esses novos experimentos, essas novas ideias, essas novidades e trazer para dentro da sala de aula e usar ela como um grande laboratório. É uma pena. The Atlantic, a diplomacia dos pais está sobrecarregando os professores. A diplomacia dos pais sempre foi uma tarefa arriscada para os educadores. As histórias de guerra que os professores trocam sobre pais com pesadelos são lendas. Mas na década desde que comecei a lecionar numa escola pública fora de Boston, e particularmente durante a pandemia, as conversas tensas tornaram-se a norma. As expectativas sobre a forma como os professores comunicam com os pais estão a mudar. O esgotamento está a piorar e eu estou preocupado com o que isso pode significar para a profissão. Mais envolvimento dos pais é à primeira vista uma coisa boa. A pesquisa mostra que as crianças cujos pais permanecem envolvidos na escola tendem a ter um desempenho melhor, tanto acadêmico quanto social. Mas quando recebo notícias de alguns pais o tempo todo e não consigo falar com os outros, os alunos podem começar a sofrer. Ao conversar com colegas e especialistas na área, percebi que esse é um problema comum que vem se intensificando. Algumas comunidades estão a debater-se com uma grande escassez de professores. Metade que permanecem na profissão dizem que estão a pensar em desistir muito cedo do que pretendiam, de acordo com o inquérito de 2022 aos membros da Associação Nacional de Educação, que trabalham em escolas públicas, e quase todos concordam que o esgotamento é um problema significativo. Na verdade, uma pesquisa Gallup de 2022 descobriu que as pessoas que trabalham no ensino fundamental e médio estavam mais esgotados que os membros de qualquer outro setor pesquisado. Sem professores suficientes, casos de superlotação de salas de aula estão surgindo nas escolas públicas de todo o país. Ainda assim, muitos pais, compreensivelmente, querem conversar, aparentemente mais do que nunca. De acordo com a pesquisa da Semana da Educação em 2021, mais de 75% dos educadores disseram que a comunicação entre pais e escola aumentou por causa da Covid. Da mesma forma, pouco menos de 80% dos pais disseram que ficaram mais interessados na educação dos seus filhos durante a pandemia, concluiu uma sondagem da Aliança Nacional para as Escolas Públicas. É aquela coisa que a gente vem conversando, né? O tamanho das salas de aula, e existe uma corrente norte-americana, uma corrente nos Estados Unidos, que eu acredito que seja uma corrente mundial, de turmas menores. Se você tem turmas menores, você consegue dar uma atenção maior tanto para os alunos quanto para os pais. Pessoal, agradeço a todos pela imensa
a imensa quantidade de pessoas que entram no nosso canal, vendo, visualizando. E, como sempre, um beijo no coração.